Olá, esse é o Estrito Senso Podcast. Estamos aqui para mais um episódio na nossa querida TV Promove, aqui no canal universitário. Agradecendo novamente a todos que fazem esse programa vir ao ar, em especial a minha amiga Camila Ramos, que nunca me abandona, diferente de certas pessoas que hoje não está presente aqui. Olá, Camila. Olá, pontual Silvio, como você está? Estamos aqui para gravar mais um episódio. Já perdi um pouco as contas, não sou boa de contas, por isso fiz direito, né? Talvez esse seja o 35, eu ia chutar 6, mas pode ser 5 ou 6. E hoje aqui de novo. E para trazermos uma convidada muito interessante, com currículo também muito interessante e muito rico, para também discutir um assunto também muito necessário, principalmente nesse ano, que eu acho que é importante nós falarmos do que nós vamos falar, mas eu vou deixar ela mesma trazer o tema à pauta. Opa, então, estamos recebendo neste nosso episódio uma convidada muito especial, a Valquíria, que vai se apresentar, Valquíria por Valquíria. Valquíria, seja bem-vinda ao Estrito Senso Podcast, é um prazer recebê-la novamente nesse programa. Conta pra gente quem é a Valquíria, fala da vida, do Lattes, do que você quiser, conta para os nossa audiência quem é você. Obrigada, Silvio. Obrigada, Camila, por me receberem. Silvio, você falou Valquíria por Valquíria, meu sobrenome é um pouquinho difícil, então exatamente, eu não me arrisquei a falar esse sobrenome. Desse sobrenome. É polonês, né? É polonês. Eu pensei, eu vou arriscar falar esse sobrenome. Não, melhor vamos deixar para Valquíria por Valquíria, mais tranquilo. Então, talvez o pessoal vai ter o meu sobrenome, né, escrito, é Valquíria Zambriski Dutra. Eu sou cientista... Quando ela fala fácil, mas leu Zambriska? E o sotaque polonês é mais difícil ainda, não vou me arriscar, porque consoante, é muita consoante. E muitos dígrafos, então a gente não tem esses sons no português. Eu sou doutora em ciência política, eu estudei no IESP, da UERJ, fiz mestrado aqui no FMG também em ciência política. E atualmente eu sou residente de pós-doutorado, retornei à casa na UFMG, no departamento de sociologia. Sou pesquisadora do CRISP, que é o Centro de Estudos de Segurança, Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, e também sou pesquisadora do LabGPEM, que é o Laboratório de Gestão de Políticas Penais da UNB. Então, muito bem. Só essa apresentação já traz o tamanho da convidada que a gente está recebendo aqui hoje. E aí a Camila, que é uma entusiasta do assunto, imagino que já deve estar aí com suas perguntas fervilhando na cabeça para a Valquíria. Vamos tentar fazer caber aqui, né, nos nossos minutos. Mas a Valquíria já, trouxe aí no final do currículo dela qual que é o nosso tema de hoje. Nosso tema é discutir um pouco sobre segurança pública, sistema prisional, pacto federativo. Por quê? É muito interessante, e até nesse ano que nós estamos vivendo, né, Valquíria, a gente tem tentado trazer nos episódios do Estrito Senso Podcast, principalmente nessa veiculação agora televisiva, assuntos que envolvam também cidadania, criação de consciência jurídico-política, e nós não poderíamos nos furtar de trazer o tema de segurança pública, principalmente porque isso costuma ser uma bandeira muito forte em ano eleitoral, como nós estamos, principalmente quando envolve eleições gerais para governo de estado e para presidente da República. Nós sabemos aí que o tema de segurança pública, sistema prisional e pacto federativo é algo que passa a cabeça do brasileiro e muitas vezes com muitos mitos e tabus. E é importante que a gente traga pesquisadores no assunto para discutir isso. Então, aí para começar bem do básico, bem do beabá e descrever um pouco, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que é exatamente essa organização de responsabilidades, competências e atribuições no tema segurança pública, policiamento, questão também enfim, sistema prisional e as responsabilidades e as competências. Aí pensando no ente federativo União, que é o federal, no estadual, para a gente entender um pouquinho, porque às vezes a gente tem muitas promessas, muitas pessoas encampando esse discurso, mas a pessoa não tem nem a competência constitucional para isso. Perfeito, Camila. Foi excelente a sua pontuação. Acho que realmente é um ponto de partida muito importante, interessante. Entender, de quem, no fundo, é a responsabilidade. Então, o básico, e aí, vocês também muita gente que nos assiste, nos escuta também, deve ter passado pelo direito em algum momento. Nós temos a Constituição, temos o artigo 22, artigo 23, aquele que vai estabelecer ali minimamente quais são as atribuições e responsabilidades do nosso sistema, a forma de organização territorial, Então, somos uma federação porque temos uma divisão territorial de poder. Então, isso quer dizer que todos somos brasileiros, mas somos mineiros e somos brasileiros.
a Camila é de um município, eu sou de outro, o Silvio deve ser também de outro município, então a gente tem essas várias aí localidades, mas todos respondendo então a uma mesma nação. O poder estadual, ele muitas vezes é o menos conhecido, né? Nós sabemos pouco do que o Estado faz. Isso porque a configuração recente dos últimos 30 anos, com a Constituição de 88, foi de atribuir ao município grandes responsabilidades, e principalmente sobre o ordenamento territorial. Então, a gente sabe que o município arrecada IPTU, né? Então essa é a fonte principal de arrecadação do município, e ele tem ali algumas atribuições e responsabilidades, e é o poder mais local. A União, em contrapartida, desde os anos 90, ela aumentou a sua arrecadação, então hoje grande parte dos nossos impostos, a concentração de impostos está na União. E dos anos 2000 para cá, tivemos muitas políticas públicas que foram induzidas pelo governo federal. Então, quase todo mundo vai conhecer o sistema nacional de alguma coisa. Então, a ideia que a gente tem ou é uma responsabilidade do presidente da República, porque é a União, ou é uma responsabilidade do prefeito, porque é mais fácil bater na prefeitura e cobrar do prefeito alguma coisa que nós não temos no nosso dia a dia. E aí, por isso que vem onde fica o Estado. Então, constitucionalmente, por incrível que pareça, segurança pública e sistema prisional são as duas grandes áreas que o Estado tem a maior responsabilidade. E isso por quê? Porque ficou-se subentendido de alguma forma, principalmente no sistema prisional, que a responsabilidade por essa política pública cabe ao Estado, justamente porque a gente tem uma leitura no Brasil que o sistema prisional ele é quase como se fosse um anexo das políticas de segurança pública. Então, como as polícias civil e militar, elas são responsabilidades, elas respondem ao governador, e aí o artigo 144 também nos traz esse parâmetro. Então, por isso, a segurança pública e o sistema prisional, eles em grande parte ficam, então, com a atribuição aos governadores. E aí a gente tem um histórico também brasileiro, que a União, o governo federal, durante décadas se distanciou da pauta da segurança pública. E aí um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagine que tem um homicídio, né, de grande magnitude, ou qualquer evento ou infortúnio diário da segurança pública. É claro que é melhor que alguém se responsabilize por isso, principalmente o governador. O presidente da República, durante décadas no Brasil, ele não quis se responsabilizar. Então, vocês devem lembrar que quase todos os grandes incidentes nacionais nunca se optou por bater na porta da presidência da República para cobrar alguma resposta, para cobrar para que a dimensão de um evento ela fosse nacional. Então, por isso que é uma escolha política também, muitas vezes se distanciar de um assunto ou não, porque não é só uma questão da responsabilidade, mas principalmente a cobrança que vem diante dessa pauta. A União ela tem sido muito tímida. Para não dizer ausente, vou usar o termo muito tímida nas últimas décadas de qual política nacional de segurança pública ser implementada, ser dirigida, ser organizada. Então esse é um grande ponto, já fazendo gancho para encerrar, prestar atenção quais são as políticas e diretrizes, né, que vêm nesse ano eleitoral dos governadores e presidentes para essa pauta. Sensacional, Valquíria. E aí eu quero já começar a conectar um monte de coisa que eu fui pensando enquanto você falava aqui. Essa discussão da segurança pública, do sistema carcerário, essas conexões que são necessárias quando a gente faz essa análise sobre um olhar do federalismo brasileiro, nos leva também a uma pauta que, vez ou outra, volta às discussões políticas em ano eleitoral. Fatalmente, ela deve também reaparecer, que é a rediscussão sobre um pacto federativo, ou rediscutir o pacto federativo, e aí, nesse sentido, talvez repensar a distribuição de competências e de recursos, naturalmente. Você, como uma estudiosa do sistema carcerário e da segurança pública, qual seria, na sua perspectiva, uma mudança nessa redistribuição de competências que favoreceria o sistema carcerário, o sistema de segurança pública? Talvez direcionar para o município, por exemplo, um papel mais relevante na segurança pública, ou não, a gente mantém mesmo nas mãos dos estados. Eu queria, na sua visão de quem está mais próximo, mais íntima desse tema, qual seria uma reforma desse pacto federativo que, de alguma forma, favorecesse a segurança pública? Uhum. Silvio, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, acho que aqui vamos discutir várias
questões e sugestões para ter um entendimento, né, qual que seria uma alternativa. Resgatando um pouquinho, né, para entender por que estamos hoje nesse cenário brasileiro, e justamente como a Camila trouxe, e você também no início do podcast, que é um tema que todo mundo tem muita preocupação e até um pouco de preconcepção, ou uma leitura também, né, do que o cidadão entende que não é segurança pública. Mas a verdade é que nós temos poucas experiências que realmente demonstraram como que a redução de homicídios ela pode acontecer. Então, acho que um primeiro aspecto que a gente deveria olhar é essa revisão mesmo de experiências, principalmente estaduais, de estados que conseguiram reduzir homicídios. Isso a gente tem dados sobre os efeitos ou as causas que levaram a esses efeitos. Sim, é mais difícil nós conseguirmos identificar qual que foi a estratégia, e aí com números, com indicadores, né, no viés da política pública, qual que foi a soma ali de fatores que levou à redução de homicídios. Só estou ressaltando a pauta de homicídios porque o Brasil, né, a gente sabe a nossa chaga. Exatamente. Então, nós temos aí mais de 60 mil homicídios por ano. Então, esse é um dado estatístico que está comprovado que é uma questão que nós precisamos olhar com atenção. Então, acho que um primeiro ponto é esse. Não temos experiências nacionais que demonstram, né, uma política nacional de segurança pública, como ela foi implementada. O que o governo federal fez e o que os estados e muitas vezes municípios fazem, muitas vezes, é investir no aparato policial. Então, acho que esse é o segundo ponto que nós deveríamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Será que só investir, e aí é importante, somente investir na repressão vai nos levar a um resultado diferente do que nós temos hoje? Então, a experiência, o histórico nos diz que talvez não, né? Nós temos muitos municípios que investem a guarda municipal, e aí o papel dos municípios nesse papel de repressão. Quando, na verdade, o município, justamente como eu falei no início, ele tem muitas atribuições de políticas públicas, esse deveria ser ou poderia ser um papel muito relevante. A gente entender que a segurança pública ela está integrada com outras políticas sociais. Então, por exemplo, gosto de dar esse exemplo também. Fizeram uma análise, certa vez, de um bairro, um município que ele tinha altas taxas de homicídio. E aí, quando eles foram reparar, não era investir mais em policiamento, mas era o fato que as ruas eram escuras, porque não tinha iluminação pública. Então, o fato de colocar iluminação pública gerou, de alguma forma ali, algum efeito diferente na criminalidade. Então, muitas vezes, discutir segurança pública passa por esse leque mais ampliado também de políticas sociais. Nós sabemos que no Brasil, principalmente, a ausência dessas políticas sociais levam a um Estado mais militarizado. O Estado ele não se omite. A escolha que o Estado faz, ela é diferente, né? Então, se a gente investe menos em políticas sociais, quer dizer que talvez estamos investindo mais em políticas repressivas. Então, talvez uma reforma, uma mudança poderia passar justamente por pensarmos que a segurança pública ela é integrada. Ela é integrada a essas outras políticas. E o sistema prisional, a mesma coisa, né? Acho que uma primeira questão também é a gente olhar com mais atenção quais são as políticas públicas específicas para o sistema prisional. Esse, na verdade, eu acho que é o terceiro ponto que eu traria, fazer uma revisão, né, do que poderia ser aprimorado, é observar que a política de segurança pública ela tem as suas especificidades, então o aparato policial, né, o poder da polícia, ele é muito forte na segurança pública, mas à medida em que a pessoa recebe uma sentença, aí a gente começa uma outra vertente de política pública, que é a política penal, o sistema prisional, que ela vai ali, então, entender como que o cidadão ele vai cumprir com a sua sentença, como ele vai ser responsabilizado por aquela sentença que ele recebeu. Então, esse é um terceiro aspecto que eu traria, olharmos com mais atenção o que é uma política prisional, o que é uma política penal, o que nós queremos dessa política, o que a gente entende como um sistema prisional, quem participa dele. Então, acho que esse é um ponto que a gente também relega, porque talvez é algo que nós ainda, como sociedade, temos muita dificuldade de entender que é uma responsabilidade do Estado. Me permite, só para não perder esse gancho, que eu estava pensando, quando você entra logo nessa parte final do sistema prisional,
me veio aqui uma dúvida que eu, sinceramente, não sei responder. Já fui questionado por alunos. E talvez você tenha uma opinião mais concreta ou mais subsidiada sobre o assunto, que é a vantagem ou não de aderirmos ao modelo de um sistema prisional privado, ou das parcerias público-privadas. Eu, sinceramente, ainda não consegui formar uma opinião se isso pode representar algum ganho para o Estado, até porque eu sempre tenho muito receio quando vem o discurso de que temos que tirar o Estado a qualquer custo. Essa redução do Estado por si só não significa necessariamente, na minha visão, algo positivo. E quando me falam sobre um sistema prisional privado, me vem à mente o tempo todo o que acontece nos Estados Unidos. E aí a gente já indicou aqui nesse programa algumas vezes o documentário 13ª Emenda, que traz uma visão assustadora sobre como um sistema prisional privado pode impactar negativamente a vida da sociedade, deturpando os interesses que estão por trás, no plano de fundo, da alocação de sentenciados. Então, assim, não sei se há hoje, talvez, modelos de sistema prisional privados mais bem arranjados, que, na sua opinião, possam ser aplicáveis ao Brasil, à nossa realidade, mas eu queria saber o que você pensa disso. O ponto que você toca da 13ª Emenda, ele é interessantíssimo, então fica aí, né, a dica, já antecipando, né? Para quem quiser assistir, se interessar, realmente vale muito a pena. E é uma questão que a gente tem que trazer para o Brasil também, de alguma forma, é a porta de entrada do sistema prisional. Então, o que eu quero dizer com porta de entrada? Se continuarmos apostando que a melhor punição é aquela que transforma, né, que é a aplicação da pena restritiva de liberdade, então não vai ter prisão suficiente. Nunca, né? Nunca vai ter. E o Brasil, ele tem essa lógica muito repressiva, né? Nós acreditamos muito que a melhor forma de punição é aquela... Política do encarceramento. É a política do encarceramento. Então, se o sistema prisional for público ou privado, ele vai ser lucrativo para o setor privado, e a 13ª Emenda faz essa crítica, e aí nós temos que pensar, então, em duas coisas. A porta de entrada, então, quanto mais prisão, quanto mais sentenças de penas privativas, mais prisão, então a gente não resolve esse problema nunca. E um segundo ponto, que é o Poder Judiciário. E temos que também responsabilizar o Poder Judiciário para entender qual que é a melhor política que nós podemos aplicar, né, na punição e no cumprimento da sentença. De fato, no Brasil, o discurso do sistema prisional privado ele não é tão forte. Nós temos uma experiência aqui em Minas Gerais, mas é como se Minas Gerais fosse um rol de muitas experiências. Então, nós temos as PPPs, o sistema prisional privado, temos as APACs, que não é um modelo privado, mas também aí é uma outra dinâmica, né, com entidade, do terceiro setor, né? Um pouco do terceiro setor, e nós temos o que hoje muita gente chama de sistema convencional. E aí o que eu queria chamar a atenção nessa discussão toda, Silvio, é que no fundo é o que você trouxe, o Estado nunca está ausente. Então, se ele terceiriza ou delega essa atribuição para alguém fazer, isso quer dizer que o Estado vai estar investindo em outras atividades, em outras funções. E me parece que hoje, por mais que nós continuemos investindo em outras diretrizes, ainda permanece ali o sistema convencional. Né? O que é o sistema convencional? É o sistema, vamos dizer, público, prisional. E aí o que a gente tem que pensar é se a LEP, né, que é a lei que rege então a execução penal, se ela é cumprida e se a garantia de direitos, as pessoas privadas de liberdade, elas são garantidas tanto no sistema público como no sistema privado. E aí uma falha muito grande que nós temos no Brasil, sempre quando a gente discute privatizações, né, e uma política mais liberal, seja ela qual for, é que as agências de regulação brasileiras são muito falhas ainda. Então, quando a gente pensa no sistema privado, deveríamos estar pensando também qual que é a regulação que existe sobre isso, se toda a legislação está sendo cumprida, né, se a gente tem, então, garantias de direitos realmente sendo efetivadas, porque, no fundo, a gente tem um cliente, né, que está prestando esse serviço para o Estado. E a sociedade. Então, também trazer para a sociedade essa fiscalização, esse cumprimento dessas medidas. Então, talvez, felizmente, essa discussão ainda não avance muito, porque me parece que a gente tem todos esses pontos ainda para abrir.
na discussão até que a gente opte, como o modelo norte-americano, de ser majoritariamente um sistema privado, um sistema prisional. Eu queria voltar no ponto 2, quando você trouxe assim, o que a gente poderia repensar a atitude política pública, né, geral e diretriz, a questão do fortalecimento do aparato policial, né, que esse tem sido sempre um investimento típico das políticas públicas. Então, o sistema de segurança pública brasileiro ele é majoritariamente repressivo. Bom, isso me parece assim um traço forte, né, como você colocou do sistema brasileiro, mas aí você colocou assim, olha, porém, se continuarmos investindo no sistema repressivo, isso não indica necessariamente melhora para a segurança pública. E aí na hora me veio um seguinte pensamento, olha, realmente assim, o cidadão médio e a cidadã média, né, brasileira, telespectadora do jornalismo penal, da pena e da vida, ele compreende segurança pública igual o sistema repressivo. E eu falei assim, e aí uma boa coisa assim para a gente esclarecer, e você trouxe até o exemplo da iluminação, o que compreende o conceito de segurança pública? É simplesmente a repressão da criminalidade? O que seria uma prevenção da criminalidade? O que é você se sentir seguro? Porque, engraçado que essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, quando eu era criança, eu tinha a concepção assim, um lugar que tiver polícia, tá seguro. Hoje em dia, quando eu tô dirigindo, eu vejo uma viatura se aproximando, muitas coisas passam na minha cabeça. Gente, será que eu tô tensa? Será que eu tô com o celular na mão? Será que eu tô... Porque a sensação que eu tenho é que se eu for parada, tudo pode acontecer. Eu posso ser multada, eu posso ser detida, o carro pode ser levado. Existe uma sensação de impotência perante a autoridade policial. Né? A gente fica sempre assim. E o que é o conceito de segurança pública? No seu caso, você é pesquisadora e aí também, tanto do caso brasileiro, e certamente de matrizes internacionais. Qual que é o conceito de segurança pública? Gente, vocês estão fazendo perguntas que... Não, perguntas que não têm respostas, mas tem especulações. Sim, nós temos várias, vou dizer assim, nós temos várias perspectivas, né? Claro que a gente não tem uma resposta única, mas são perguntas interessantíssimas. Eu acho que o debate, ele realmente vai pelas linhas que vocês estão trazendo. O que é interessante, Camila, e vou trazer para o contexto brasileiro, é um legado que a gente tem do regime militar, principalmente de lógica de combate ao inimigo. Então, por muito tempo no Brasil, a segurança pública ela estava intimamente atrelada com defesa do território. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando do inimigo, é porque nós temos, então, claramente ali alguém que a gente tem que combater, né? E o que nós não fizemos muito bem ainda, desde a transição da redemocratização, foi entender um pouquinho o que é esse aparato policial, a quem a segurança pública serve. Então, o que nós temos ainda no Brasil é, em grande parte, defesa ao patrimônio, e não necessariamente ao cidadão. Então, o que vários países do mundo fizeram, nos anos 90 principalmente, foi uma reformulação nas suas polícias, para que elas sirvam ao cidadão. É o termo que a gente usa muitas vezes de segurança cidadã. Então, é uma lógica que justamente isso. Se você tem algum problema, você não fica com medo. Ou se você não tem nenhum problema, está andando na rua, se você vê um policial, você não fica preocupada que alguma coisa está acontecendo. Se vocês já viajaram até aqui, Argentina, ou em alguns países da Europa, os policiais muitas vezes não andam armados. Porque não é isso que muitas vezes o cidadão precisa. Então, no Brasil, a gente ainda tem essa confusão que a polícia ela tem como principal atribuição, né, esse inimigo. A gente tem alguém que a gente tem que combater. Só que esse inimigo é a própria sociedade. Né? Então, acho que segurança pública ainda é muito difícil debater no Brasil, porque a gente tem muito desse legado. Né? Quando, na verdade, a gente deveria pensar que repressão e prevenção à criminalidade é uma fórmula, digamos assim, que alguns estados, principalmente Minas Gerais, nos anos 2000, ele conseguiu ter uma diretriz, né, de política pública que ela aliou essas duas diretrizes. Então, ter sim um aparato policial e repressivo, mas que ele está alinhado com políticas e diretrizes voltadas para a redução de homicídios, para lidar com conflitos interpessoais. E a gente pode trazer, inclusive, a violência doméstica, né, que é um outro aspecto que não tem aparato um aparato militarizado que vai lidar com essa situação, né? Então, acho que esses são todos elementos que
compõem talvez um caldo para a gente pensar de fato quais são os problemas que nós temos, quais são os indicadores de violência que são, né, mais latentes na nossa sociedade, e aí sim pensar em algumas estratégias para a gente lidar com essas questões. Valquíria, já que o Rafa não está aqui, me coube o papel de ser aquele que põe fim a conversas tão gostosas como essa. A gente podia ficar aqui bastante tempo, ainda estou com tantas dúvidas, eu começo a mandar as dúvidas para a Valquíria. Ou a gente pode também convidá-la. Não é uma parte 2, né? Se ela assim se de dispuser, repente com a presença, né, do Rafael também, né? Apresentar o Rafael para a Valquíria, finalmente. Mas foi muito legal essa conversa. A gente tem ainda muitas dúvidas, certamente. A nossa audiência provavelmente também tem. A gente pode começar a abrir o espaço para a nossa audiência mandar também as dúvidas, né? A gente fazer a nossa pauta. Caixinha, né? Vamos abrir a caixinha. Então, quem ainda não segue, a gente está aí nas redes sociais, @Stricto Senso Podcast no Instagram. Por lá vocês conseguem manter o contato com a gente, pode ver as dúvidas, críticas, reclamações. Para a Valquíria vai ser só elogio, mas para mim eu aceito, eu estou acostumado, eu aguento. A Camila certamente também é merecedora de muitos elogios, né, Camila? Mas está na hora da gente passar para o nosso bloco final. Então vamos lá para o nosso Cultura Jurídica. Bom, vamos lá. Vamos abrir então a nossa rodada de dicas culturais. Eu imagino aí que a Camila já deve estar aí arquitetando aquilo que ela preparou de indicação para a nossa audiência. E aí, Camila, o que você tem visto, o que você tem lido, o que tem de bom aí pra gente? Eu tenho lido muita lei seca. Deus me livre. Doutrina, mas enfim, isso aí são por outras questões e outros projetos. Mas, recentemente, eu finalmente consegui assistir a 4ª temporada da série que eu descobri em 2020, e é excelente, que é The Marvelous Mrs. Maisel, a maravilhosa senhora Maisel, do Amazon Prime, que é divertidíssima, conta a história, maravilhosa, de Mindy Maisel, que é uma mulher aí na década de 60, final dos anos 50, início da década de 60, que é recém-separada e se descobre uma comediante fantástica de stand-up. Então ela vai enfrentar problemas típicos que as mulheres enfrentavam nos anos 50 e nos anos 60, que nós continuamos enfrentando, apenas com um figurino diferente, às vezes nem sempre, às vezes com um figurino também parecido, que a moda volta, né, cíclica. E aí eu assisti a 4ª temporada, que lançou no início desse ano, fantástica. São episódios mais longos, mas o quantidade de episódio por temporada é 8ª, então fica aí pra adocicar um pouquinho, darmos algumas risadas nesses dias complicados que o país passa, também nesse tema aqui que não é tão dos mais leves, né? Também um tema necessário e importante, mas fica a minha dica. The Marvelous Mrs. Maisel já estreou a 4ª temporada. Quem ainda não assistiu, assiste. Quem ainda não assistiu nada, assiste tudo, e é isso aí. Sensacional, e referendo, muito bom mesmo. Eu vou deixar a nossa convidada por último para ir pensando e vou falar daquilo que eu tenho para recomendar à nossa audiência. Eu vou recomendar 2 coisas, que estão ambas na Netflix, então facilita, porque agora a Netflix virou quase que presença obrigatória nos lares brasileiros, seja assinando, seja compartilhando, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Mas, enfim, tem 2 coisas que vale a pena dar de indicação para os nossos ouvintes. A primeira delas tem a ver com o nosso episódio, é um documentário que eu lembrei dele enquanto a gente ouvia a Valquíria falando, que é muito legal para entender o funcionamento um pouco desse sistema carcerário brasileiro, que é o documentário chama Juízo. Juízo está na Netflix, ele conta do sistema carcerário sob a perspectiva do aprisionamento de menores, mas traz todo o problema que a gente enfrenta. É muito legal, vale a pena, um documentário gostoso de ver para entender isso. E a outra, a gente tem que falar de coisa boa também, né? Estreou essa semana na Netflix, coisa maravilhosa, imagino que a Ana deve estar começando a assistir, se não assistiu, assista a Ana, nossa querida Ana Jardim, que é a série Sandman, que é uma obra-prima. Tem que ver. Quem gosta de HQs, quem gosta de personagens dos quadrinhos, vai lembrar de como esse personagem é um personagem interessante, como essa série foi bem produzida, tornou a história, que já era muito legal, uma coisa imperdível. No mundo dos sonhos de Sandman, vocês precisam participar disso. Mas tem que ter estômago. Série que exige da gente um pouquinho, vale a pena. Valquíria, o que você tem visto, lido, o que você tem ouvido? Conta pra gente aí, o que você pode recomendar pra nossa audiência.
Eu tô me sentindo cringe. Porque os seriados todos que eu tenho assistido, acho que são dos anos 90 e Friends. 2000. Não. Eu terminei agora Seinfeld, todas as temporadas. Nossa, que delícia, bom demais. Muito anos 90, então acho que é até interessante, mas não vou recomendar, mas é um humor que talvez não agrade a todo mundo. Mas eu tenho lido um livro que eu tenho achado muito interessante. Ele é longo, extenso, mas acho que vale a pena. Eu indicaria tanto a autora quanto o livro. O livro chama O Fim do Homem Soviético. Então é uma escritora, ela chama... O sobrenome é mais difícil que o meu, acredite se quiser. Vai lá, arrisca, vamos ver. Não vou arriscar o nome. Ela escreveu também sobre Chernobyl, que originou o documentário da HBO, não sei se vocês assistiram. Ela usa uma técnica de escrita oral. Então ela coleta vários relatos sobre um caso e depois ela organiza o livro. Então é bem interessante porque a forma com que ela organiza o livro é bem interessante. Então eu indico tanto esse, Vozes de Chernobyl. Então quem assistiu da HBO vai se identificar muito lendo o livro, claro, muito mais completo e mais denso. E agora o livro que eu estou lendo, O Fim do Homem Soviético, muito interessante porque é a percepção que os russos, né, têm de o que é a União Soviética. Quando ela acabou ali nos anos 90, o que sobrou, né? O que as pessoas entenderam que estava acontecendo. Então eu acho que é bem interessante, inclusive para entender tudo o que aconteceu nesse ano de 2022 ali na Europa, acho que vale muito a pena. Maravilha, Valquíria. Gente, vamos lá, né? Vamos pôr fim a esse episódio. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam. Obrigado, Camila. Obrigado, Valquíria. Foi um prazer essa nossa conversa de hoje. Fique conosco nas nossas redes sociais e certamente traremos mais um assunto interessante no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.